Israel bombardeia o Líbano após discurso de Netanyahu na ONU. E você vai ver também. Comitiva brasileira deixa a Assembleia da ONU em protesto contra Israel. Taxa de desemprego do país recua em agosto e atinge o menor índice dos últimos 12 anos. Furacão Helene atinge os Estados Unidos e deixa 35 mortos. E ainda, Dorival Júnior convoca a seleção brasileira com 2 novidades. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Israel atacou mais uma vez o Líbano. A ofensiva ocorreu logo após o discurso de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, na ONU. O bombardeio deixou pelo menos 2 mortos e 76 feridos. Foi o maior ataque israelense desde o início do conflito com o grupo extremista Hezbollah. Diversas explosões atingiram o sul da cidade pouco depois do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU. Imagens postadas em redes sociais mostram o momento do ataque, em que diversos prédios foram atingidos por mísseis. Segundo as Forças Armadas de Israel, foi realizado um ataque de precisão ao quartel-general do Hezbollah. O órgão informou que o QG está localizado entre edifícios residenciais, como parte da estratégia do Hezbollah de usar o povo libanês como escudo humano. Autoridades israelenses dizem que os altos funcionários do Hezbollah estavam na sede no momento do ataque. Ainda não houve resposta oficial do grupo extremista sobre o ataque ou sobre a situação do líder Hassan Nasrallah. Uma fonte próxima ao Hezbollah afirma que Nasrallah não foi atingido pelo bombardeio. Informação repetida pela agência iraniana Tasnim. Uma fonte do Hezbollah confirmou que o chefe do conselho executivo do grupo extremista, Hashim Safadin, está vivo após o bombardeio. Uma autoridade sênior de Israel disse que o país visava eliminar cerca de metade das capacidades de mísseis e foguetes do Hezbollah. Após o bombardeio, Netanyahu antecipou sua volta a Israel. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse, nesse discurso que a gente acabou de citar aí, que aconteceu na Assembleia Geral da ONU, que Israel está vencendo a guerra e que vai enfrentar os inimigos até o fim. Ele, inclusive, ameaçou o Irã. Ao completar uma semana dos ataques de Israel ao Líbano, com mais de 700 mortes, Netanyahu discursou na ONU. Quando o primeiro-ministro de Israel subiu ao palco, dezenas de membros de delegações abandonaram o plenário das Nações Unidas. Ele foi vaiado no início de sua fala, na semana de discursos dos 193 líderes de países da ONU. Benjamin Netanyahu disse que Israel está vencendo a guerra e que busca a paz, mas que enfrentará inimigos como o Irã até o final. O premier ainda afirmou que não há nenhum lugar no Irã que Israel não possa alcançar. O premier de Israel, atualmente em guerra na faixa de Gaza e no Líbano, falou que deseja uma reconciliação histórica entre árabes e judeus, mas indicou que seguirá com os bombardeios no Líbano, onde luta contra o Hezbollah. Sem mencionar a proposta feita pelos Estados Unidos, seu principal aliado, sobre um cessar-fogo no conflito, alegou que está lutando também pelo Ocidente contra um inimigo comum que ameaça o país, em referência ao Irã. Ele disse que não pretendia vir à ONU neste ano, mas mudou de ideia depois de ouvir mentiras contra Israel. No discurso, ele acusou o Irã de ter bombardeado Israel pela primeira vez, com mísseis lançados na quinta-feira, direto do território iraniano, e avisou que está preparado para uma guerra contra o país.
O premier também afirmou que em quase um ano de guerra na faixa de Gaza, Israel já matou ou capturou mais da metade dos 40 mil soldados do Hamas. E disse estar pronto para apoiar uma administração civil local comprometida com a paz, desde que o Hamas se renda, entregue as armas e devolva os reféns. E por determinação do Itamaraty, os representantes do Brasil deixaram o plenário da Assembleia da ONU antes do discurso do Netanyahu. O gesto foi um protesto contra o governo de Israel. Durante a Assembleia da ONU, a comitiva brasileira se retirou antes do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa ação foi realizada como uma forma de protesto. Era para ser um ato discreto, mas outros países, a grande maioria árabe, saíram da Assembleia. E segundo fontes da missão do Brasil da ONU, essa retirada foi uma orientação do próprio governo brasileiro, determinada pelo Itamaraty, que confirmou que quis fazer esse protesto por conta das mortes dos 2 brasileiros nos ataques do Líbano, como também pela crise humanitária na faixa de Gaza. Vamos falar de economia agora com uma boa notícia. O desemprego recuou em agosto e atingiu o menor índice dos últimos 12 anos. A taxa de desemprego do país atingiu 6,6% no trimestre finalizado em agosto. O índice é o menor em 12 anos para o período e representa o menor valor de toda a série histórica da PNAD contínua, coletada desde 2012. Anteriormente, o menor resultado foi de 7%, registrado em 2014. A pesquisa mostra que a população desempregada recuou nos períodos trimestral e anual. Nos últimos 3 meses, a queda foi de 6,5%, menos 502 mil pessoas sem emprego. Já no ano, o recuo foi de 13,4%, representando 1.100.000 desocupados. Esse é o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. A população empregada também bateu recorde na série histórica, crescendo mais de 1.200.000 de pessoas no trimestre e quase 3 milhões de pessoas no ano. O nível de ocupação, ou seja, o percentual de pessoas ocupadas na população em idade para trabalhar, foi de 58,1%. Esse foi o maior nível de ocupação para um trimestre encerrado em agosto desde 2013. O rendimento real de todos os trabalhos ficou estável no trimestre, em cerca de R$ 3.200 e cresceu 5% no ano. E o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a 38.600.000, mais um recorde com alta de mais ou 317.000 pessoas no trimestre e de mais de 1.400.000 no ano. E veja a seguir, furacão Helene deixa 35 mortos nos Estados Unidos. E ainda, Dorival Júnior convoca a seleção brasileira com 2 novidades. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E o furacão Helene continua devastando os Estados Unidos. O número de mortos já chega a 35. Vamos ver. A passagem do furacão Helene nos Estados Unidos tem sido avassalador. Ao tocar o solo americano, sendo considerado um furacão de categoria 4 em uma escala que vai até 5. Deixando a Flórida e seguindo para o estado da Geórgia, o furacão Helene já deixou o impressionante número de 35 mortos, além de deixar sem energia mais de 3 milhões de imóveis pelo país. O tornado, que já havia deixado grandes prejuízos no México e Cuba, chegou aos Estados Unidos causando enchentes, fechamentos de escola e aeroportos. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. E olha só, amanhã, né, acontece a definição aí das sedes do novo Mundial de Clubes da FIFA.
Exatamente, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Amanhã nós já saberemos quais serão os estádios desse novo Mundial de Clubes que começa no ano que vem. E o anúncio será realizado pela FIFA em uma cerimônia no Central Park, em Nova York. O anúncio das sedes acontecerá durante o Global Citizen Festival, um evento que reúne diversas personalidades internacionais, com o objetivo de combater a extrema pobreza no mundo. A cidade de Nova York já está mobilizada com a realização da Assembleia Geral da ONU na cidade. Então, a organização do evento espera reunir mais de 60 mil pessoas no Central Park. O novo torneio terá 32 times e será disputado a cada 4 anos. Entre os 32 clubes, temos 3 brasileiros garantidos: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Brasil ainda pode ter um quarto representante, caso o Botafogo ou o Atlético Mineiro conquistem a Libertadores. Caso o River Plate seja campeão, quem fica com a 4ª vaga é o Olímpia, pelo ranking da Conmebol, pois os argentinos já têm sua vaga garantida. Das 2 vagas que restam, uma é da América do Sul e a outra de um time da MLS. A Liga de Futebol Americana ainda não divulgou os critérios de escolha. Após a definição de ambas equipes, a FIFA anunciará quando vai sortear os grupos do Mundial de Clubes 2025. Fernando, e hoje também teve convocação da seleção brasileira, né? O técnico Dorival Júnior anunciou a lista aí para os próximos jogos das eliminatórias. Exatamente, Kleber. O técnico Dorival Júnior anunciou os jogadores convocados que vão disputar os jogos contra as seleções do Chile e do Peru, que acontecerão no mês que vem. E a seleção tem 2 novidades da lista. Vamos ver quem são. O Brasil vive uma péssima fase nas eliminatórias, mas tem 2 boas oportunidades para retomar o caminho da vitória. Isso porque as seleções do Chile e do Peru estão nas últimas colocações do campeonato. Os chilenos na 9ª e os peruanos na 10ª e última colocação. Nessa convocação, além dos nomes que estamos acostumados, o Dorival preparou 2 surpresas: o atacante do Botafogo, Igor Jesus, e o lateral do Lyon, Abner. Vamos conferir a lista final. Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Laterais: Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Abner do Lyon e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Zagueiros: Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Os meio-campistas são André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. No ataque, Endrick do Real Madrid, a novidade Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique também do Botafogo, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. E tem também Campeonato Brasileiro neste fim de semana, né, Fernando? Tem sim, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã. O Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque às 18h30 e às 21h30 o Botafogo recebe o Grêmio lá no Newton Santos. E no domingo tem jogo logo pela manhã. Às 11 horas, o Juventude e Bragantino se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi e às 16 horas tem São Paulo e Corinthians em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha. No mesmo horário, o Fortaleza enfrenta o Cuiabá no Castelão e ainda às 16 horas, Atlético Goianiense e Fluminense se enfrentam no estádio Antônio Ascioli. O confronto promete ser bem disputado, isso porque as 2 equipes estão fugindo da zona de rebaixamento. O Dragão é o atual lanterna e o tricolor carioca ocupa a 18ª posição. Às 18h30, a bola rola em 3 confrontos: Cruzeiro e Vasco no Mineirão, Internacional e Vitória no Beira-Rio e Bahia e Criciúma lá na Arena Fonte Nova. E para encerrar a 28ª rodada, Flamengo e Atlético Paranaense vão se enfrentar às 20 horas no Maracanã. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado aí pelas informações e um ótimo fim de semana para você. Ótimo fim de semana e até mais. Até mais. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer as informações é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. E qual é a dica boa aí para este fim de semana?
Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. A dica para esse fim de semana é sobre a COB Expo 2024, uma exposição que é promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro para divulgar as modalidades esportivas do país. A entrada é gratuita e precisa de credenciamento pelo site oficial do evento, que está aparecendo aí na sua tela. É o grande primeiro evento preparado pelo comitê após as Olimpíadas, mas quem vai trazer mais detalhes sobre a exposição é a repórter Maíra Anjos. A COB Expo 2024 está acontecendo nesta semana, no bairro do Limão, na cidade de São Paulo. A experiência vai contar com a presença de atletas para dar palestras e interagir com o público nos estandes de cada modalidade. Se você tiver sorte, pode até ver uma medalha olímpica de perto. A experiência conta, inclusive, com atividades para o público, onde vão poder praticar as modalidades olímpicas, como badminton, rugby e o esporte novo, que vai entrar nas Olimpíadas em 2028, o hóquei. A tecnologia também está presente na feira, como a canoagem vai poder ser realizada de forma virtual aqui na experiência. A COB Expo se encerra neste domingo e a entrada é gratuita, então aproveite e não deixe passar essa oportunidade de viver essa experiência. E em todo o Brasil está acontecendo a Semana Primavera dos Museus. E esse ano o tema é Museus, Acessibilidade e Inclusão. E diversos museus estão com atividades para incluir o tema em espaços culturais. São mais de 2.000 atividades com exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas que vão funcionar até este domingo, dia 29. E se você deseja participar e quer descobrir se o museu próximo à sua casa vai aderir à Semana Primavera dos Museus, é só conferir no site visite.museus.gov.br. Bom, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas. Volto com você aí no estúdio, Kleber. Muito obrigado pelas dicas, Amanda. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda.